Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Amém? Abramos nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 15. Vamos analisar o capítulo inteiro, são 30 versículos, mas agora vamos ler apenas um, que sintetiza bem esses 30 versículos. Versículo 3. E antes da leitura, eis o título da mensagem: a luz que está a ponto de apagar-se. A luz que está a ponto de apagar-se. Juízes 15, versículo 3. Eis o que diz a infalível palavra de Deus. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Deus eterno, o grande eu sou, o Deus autoexistente, infinito, onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que tem tudo aos teus pés, fazes tudo o que queres e ninguém pode dizer porque fazes ou deixas de fazer. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o grande soberano de toda a terra. A ti, Senhor, recorremos nesse instante, ciente da nossa falibilidade, da nossa fraqueza, da nossa miséria, e sabendo que todo poder reside em ti mesmo, mas junto com o teu poder, a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia. E é confiante tão somente na tua misericórdia, que agora suplicamos que nos ajude na exposição da tua palavra. Renova as forças físicas de cada um dos que estão aqui presentes, assim como também as forças espirituais. Dê-nos a graça, Senhor, de sermos usados por ti como instrumentos, de sorte que o teu Espírito opere na minha vida e opere na vida dos meus irmãos. Dê-me a graça, Senhor, de poder proferir a tua palavra com toda a fidelidade, aquilo que está revelado, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo que sou apenas um instrumento em tuas mãos e um frágil instrumento. De sorte, Senhor, que também abençoe o teu povo, para que receba esta palavra não olhando para mim mesmo, mas para aquele que está me usando nesse instante, sabendo que essa palavra provém de ti, e assim haja o resultado desejado por ti na operação do teu Espírito, de sorte que essa palavra penetre os corações, seja enxertada para frutificação, seja crescimento espiritual naqueles que já são crentes, ou salvação naqueles que são descrentes. Faz como te aprouver, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês lembram que a primeira mensagem teve como título uma luz chamada para brilhar. A segunda, uma luz que começou a apagar-se, parte 1. A terceira, uma luz que começou a apagar-se, parte 2. E agora, a luz que está a ponto de apagar-se. Ela começou a apagar-se e chegou agora a um momento em que ela está a ponto de apagar-se. Então esta é a quarta palestra sobre a vida de Sansão. Até o momento temos visto que Sansão não tinha absolutamente nenhuma intenção de cumprir as expectativas a seu respeito. Isso de duas maneiras. Qual era a expectativa com respeito a Sansão? Primeiro, a expectativa como nazireu. E a segunda, como libertador do povo de Israel. E ele não tinha a mínima expectativa de cumprir nenhuma dessas duas coisas. Como nazireu, ele simplesmente ignorou aquilo que era esperado dele.
Sansão era um nazireu de acordo com a sua aparência, mas não por convicção. Lembre-se, nesse momento que a gente está analisando aqui, ele é um jovem, belo, esbelto, forte, deve ter aí uns 22, 25 anos no máximo. Agora imagine o cabelo de Sansão, cabelo lindo, né? Solto, andando ali pelas ruas da sua cidade, pela nação de Israel, e as pessoas olhavam e diziam: isso é que é um jovem consagrado, né? Um nazireu, que maravilha. Pais de outros filhos talvez olhassem para Sansão e dissessem: ah, como eu queria ter um filho assim, servindo ao Senhor desde o seu nascimento e até a sua morte. Que maravilha! Mas Sansão, meus irmãos, era um nazireu de peruca. Um nazireu de peruca. Separado para Deus no seu exterior, mas não no seu interior. Ele não tinha comunhão diária com Deus, não tinha compromisso com Deus em sua vida cristã. Deus e as coisas de Deus não eram prioridades na sua vida. O desejo de servir a si mesmo dominava-lhe o coração. Essa é a sua falha como nazireu. Mas também ele falhava como libertador de Israel. Ele ignorou a sua vocação. Sansão tem a obrigação de romper o jugo filisteu do pescoço de Israel, libertando seu povo de uma escravidão vergonhosa, humilhante. Todavia, Sansão, ignorando sua missão de ser luz entre o povo de Israel, Sansão seria aquele que, com sua vida, com seu exemplo, conduziria de volta a nação de Israel ao caminho da santidade. Ele devia brilhar em meio às trevas que a nação de Israel estava vivendo. Infelizmente, ignorando a sua missão de ser luz entre o povo de Israel, resolveu fazer o que é reto aos seus próprios olhos, casando-se com a mulher filisteia. Sansão colocou seu desejo em conflito com o seu chamado. Porém, meus irmãos, o Senhor prevalece sobre suas decisões egoístas. O Senhor faz com que aquele casamento venha a uma desilusão. E com a desilusão do casamento, Sansão passou a ter aversão dos filisteus, como era propósito de Deus, para que vingasse as opressões deles sobre seu povo. Mas também Deus fez com que o ódio dos filisteus fosse incitado contra Sansão, de modo que, ao tentarem matá-lo, agora eles se odeiam, eles que viviam pacificamente, e os filisteus, em vingança à morte dos 30 que Sansão matou, deseja matá-lo. E desse modo, Deus teria agora a ocasião de revelar, através de Sansão, toda a sua glória e poder, humilhando a força dos filisteus através de um homem só. Irmãos, é admirável como Deus pode usar um homem como Sansão. E aí vem a pergunta: por que Deus usa uma pessoa como Sansão? Em outras palavras, porque Deus insiste em usar e revestir com poder uma pessoa que é declaradamente indiferente à vontade divina, uma pessoa vocacionada para brilhar, que está com a luz a ponto de apagar-se. Duas coisas fazem com que a luz de Sansão fique a ponto de apagar-se. Primeira, buscar vingança pessoal. Versículos de 1 a 8, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Buscar vingança pessoal faz com que a luz de Sansão fique a ponto de apagar-se.
Nós vamos analisar o capítulo 15, mas o que ocorre no capítulo 15 é uma série de reações ao que ocorreu no capítulo anterior, como fizemos a leitura aqui na devocional. O capítulo 14 termina com Sansão enfurecido, abandonando sua esposa e voltando para a casa de seus pais. Depois de 7 dias de festejos, de muito gasto, de muita expectativa, o casamento não é consumado. E o capítulo 14 termina com Sansão irado, retornando à casa de seus pais. Muito bem, passado um tempo, alguns meses, não sabemos exatamente quantos meses, Sansão decide retomar a sua esposa. Sansão é aquele tipo de pessoa que se ira, se exaspera, se irrita, diz e faz coisas assim no calor da sua ira e depois fica meditando depois de um tempo e vai se chegando como se não tivesse feito nada, tentando retomar a situação com toda a normalidade. Então, veja isso no versículo 1. Ele decide retomar a sua esposa. Diz o texto: passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, preste bem atenção, passou alguns meses, e agora, no período da colheita do trigo, Sansão vai retomar a sua esposa, levando um cabrito. Aí você pode imaginar, um cabrito, por que um cabrito? Ele vai levando um cabrito como presente. Um cabrito era uma iguaria toda especial no Oriente. Não era um simples presente, era um presente especial. Lembra-se que o filho mais velho, irmão do pródigo, disse ao pai, a reclamação dele, quando o pai deu o bezerro cevado ao mais novo, quando ele retornou, fez aquela festa, e o pai mandou matar o bezerro cevado, e quando o pai vai falar com ele, ele diz: a mim não me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Lembra-se de Judá e Tamar, quando Tamar se fantasiou de prostituta e fez toda aquela negociação com Judá, e qual foi o penhor? Ele deixou penhores valiosos, na condição de retomar esse penhor quando desse a ela o pagamento de um cabrito. Se você não conhece a história, em casa hoje, de meia-noite até de manhã, em casa aqui, né? Você leia o capítulo 38 de Gênesis e medite sobre isso. Bom, fechei o parênteses aí. Então vamos lá. Levando um cabrito, foi visitar a sua mulher. Agora, o que eu acho interessante é que ele vai visitar a mulher como se nada tivesse acontecido. E como se ele não devesse satisfação a ninguém. Ele deseja se reconciliar com a mulher, apesar de não haver consumado o casamento. Sansão considerava-se legalmente casado. Bom, se ele é legalmente casado, deixou a mulher 6, 8 meses, não sei quanto tempo exatamente, sem dar nenhuma satisfação. Muito bem, então vai visitar sua mulher, pois dizia, olha o texto, ele dizia no íntimo: entrarei na câmara, isto é, no quarto de minha mulher. Olha, sua intenção é ter relação sexual com sua esposa. Ele sentiu o desejo de voltar e se relacionar sexualmente com a sua esposa. Grande será a surpresa de Sansão. Ele vai descobrir que não estava casado, como também a mulher que amava encontrava-se casado com seu padrinho de honra. Sansão havia
pagado o preço da noiva para ter a esposa e agora estava sem dinheiro e sem mulher. Versículo 1, parte final. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Imagina a cena. O pai põe as mãos assim na porta. Aqui você não vai entrar, não. Mas por que eu não vou entrar? É minha esposa. Era sua esposa. Não é mais. Eu dei ela para outro. Aqui você não vai entrar. Bom, e qual é o pensamento dele? Entrarei no quarto da minha mulher. Porém, o pai não o deixou entrar. O pai da mulher tem uma explicação razoável, sensata. Veja, versículo 2, parte A. Ele disse: por certo, pensava eu que de todo a aborrecias, que de todo a odiavas. Pelo jeito que você saiu daqui, eu imaginei que você nunca mais voltaria aqui. A irritação que você saiu, de sorte que a dei ao teu companheiro. O pai justifica as suas ações, dizendo que quando Sansão abandonou sua filha, parecia disposto a nunca mais voltar. Como pai, ele havia achado uma solução apropriada à filha, entregando-a em casamento ao paraninfo de Sansão, amenizando a desgraça pública da família. E agora o pai não pode mais voltar atrás em sua ação. Não é possível anular o casamento já estava consumado. Agora com o outro. O pai tenta amenizar a situação com uma nova proposta. O pai oferece a mão da segunda filha, o que ele imagina ser uma proposta sensata. Veja, versículo 2, parte B. Ele diz assim: porém, não é mais formosa do que ela, a irmã que é mais nova? Toma, pois, em seu lugar. É como se dissesse: veja que você vai sair no lucro. Irmãos, para alguém que vivia segundo o que parecia reto aos seus próprios olhos, essa oferta deve ter sido atrativa. Porque o pai ofereceu duas coisas. Ofereceu juventude e ofereceu beleza. Porém, Sansão recusou a proposta. Ninguém pode dizer a Sansão como ele deve encontrar uma esposa. Nem os seus pais. Nem os seus pais. Para ele, agora a situação tratava-se de uma causa de honra que exigia vingança pela ofensa infligida. De sua perspectiva, não importava que ele, enfurecido, tivesse abandonado o casamento. Ele nem se toca, ele nem olha para essa questão. Não, agora é uma questão de honra. Como é que faz isso comigo? Ele não vê o que ele fez. Versículo 3. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Mais uma vez, meus irmãos, Sansão está fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. É como se ele dissesse: dessa vez meus atos são justificados. A fúria de Sansão é tanta que nem mesmo a oferta de uma noiva mais nova e ainda mais bela é suficiente para acalmá-lo. Então veja, se alguém deveria ser castigado, era seu sogro, o verdadeiro culpado. Afinal, ele tomou o dinheiro de Sansão e entregou a noiva para o homem errado. No entanto, Sansão vai colocar em prática o seu plano de vingança, que aos seus olhos parece perfeitamente justificável. Ele resolveu extravasar sua ira contra os filisteus, queimando suas plantações de cereais e pomares. Isso aqui é lindo, né? Porque inconscientemente Sansão vai cumprir a vontade de Deus, de romper o relacionamento confortável entre israelitas e filisteus. Deus vai usar o desejo de vingança de Sansão para romper a relação entre oprimido e opressor.
Deus vai fazer com que a paz que Israel tanto desejava e sequer reagia para ter essa paz, Deus vai fazer com que essa paz chegue a eles pela guerra. Versículos 4 e 5. E saiu, e não saiu manso dali, né? Sansão saiu da casa do seu sogro e tomou 300 raposas. Olha, tudo na história de Sansão é grande, é muito. 300 raposas. Os comentaristas dizem que provavelmente são chacais que andavam em bando, porque raposa não anda em bando. Para Sansão capturar 300 raposas seria algo assim fantástico. Mas como tudo aqui em Sansão é fantástico, né? O texto não diz como ele conseguiu fazer isso, mas preste atenção. Você vai perceber que a sua ação também é um atentado contra a natureza. O que ele vai fazer agora? Ele não vai apenas atacar os filisteus. A sua ação é um atentado contra a natureza. E veja o que ele faz. E tomando fachos, as virou cauda com cauda e lhes atou um facho no meio delas. Então, ele pegou 2 raposas, amarrou cauda com cauda e entre o nó ali dado entre as raposas, ele colocou uma tocha. Uma tocha. A tocha ainda está apagada, certo? E ficou presa ali no nó que ele deu nos rabos das raposas ou chacais. Tendo ele chegado fogo aos tições, agora ele vai pôr fogo em cada um desses tições. Largou-as na seara. Então ele pega as raposas, agora já com a tocha acesa, e lança-as na seara. Na seara significa nos campos cultivados dos filisteus. E assim incendiou tanto os molhos, né? O trigo colhido, que estava empilhado já no meio da plantação, amarrado ali em feixes, pronto para ser transportado para o celeiro, como o cereal para ceifar, aquele ainda que ia cortar, ainda que ia empilhar para levar ao celeiro. Queimou tudo, queimou o que eles já tinham cortado da colheita e queimou aquilo que ainda estava para cortar, como cereal para ceifar. O restante da plantação, que aguardava o corte, que aguardava o feixe, também foi queimado. Mas tem mais, queimou também e as vinhas e os olivais. Então preste atenção, ao colocar 2 animais juntos e depois soltá-los, Sansão teria certeza quase absoluta de que o medo do fogo faria com que aqueles animais entrassem em pânico e assim, tentando se separar um do outro, eles correriam freneticamente de um lado para o outro nos campos e ateariam fogo nos cereais. Estratégia interessante dele. Em seguida, o fogo se espalharia para as vinhas e os olivais, causando uma devastação enorme e enormes prejuízos econômicos, enormes prejuízos financeiros. O que de fato aconteceu? Lembre-se que essa queima aconteceu nos dias da colheita do trigo. Isso aqui é bem interessante, meus irmãos. Amanhã vocês vão entender melhor isso. O que significa que a perda só será recuperada no ano seguinte. Só será recuperada no ano seguinte. Além do que, os olivais queimados vão levar anos para produzir novamente. A ação de Sansão vai afetar diretamente a economia filisteia. Uma economia eminentemente agrícola, como também, meus irmãos, isso aqui é um ataque
a idolatria dos filisteus, pois Dagom era considerado o deus dos grãos, o deus que dava a produção, que protegia, que guardava a cultura, era o deus dos grãos. E a produção de trigo é toda queimada. Porém, meus irmãos, há um detalhe aqui. Todos atentos. Por favor, ninguém cochile. Se cochilar, eu daqui vou chamar pelo nome. Não podemos esquecer que Sansão queima as plantações dos filisteus motivado unicamente por sua sede de vingança. O que está em jogo é a sua honra. Para Sansão, o que interessa é ele mesmo e mais ninguém. Ele fará o que achar que deve fazer, tendo como único parâmetro o bem-estar de quem se acha no centro do universo. Se isso é o certo para mim, eu vou fazer e pronto. Como violência gera violência, os filisteus vão retaliar. Veja o versículo 6. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Quem queimou todas as nossas plantações e até mesmo o trigo colhido, as vinhas e os olivais? Quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Olha o que acontece agora. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Depois de investigarem e descobrirem a razão do incêndio e terem visto sua origem criminosa, os filisteus identificam Sansão como culpado. Mas descobrem que o seu sogro o havia provocado. Olha, perceba um detalhe aqui. Quem fez isso? Sansão, o genro do Timinita. Então, eles reconhecem a Sansão como genro do Timinita. Reconhecem Sansão como marido da filha do homem. E rejeitam a ação do sogro que entregou a esposa de Sansão a outro. Eles admitem que a ação do sogro foi errada. Logo, aos olhos dos filisteus, o sogro, sendo culpado, eles o pegam juntamente com sua filha e o queimam, possivelmente queimando a sua casa. Meus irmãos, de forma irônica, a consequência da qual a esposa de Sansão tentou fugir, lhe atropelou. Ela tinha sido intimada, descobriu o enigma, caso contrário, seria queimada juntamente com sua família. E qual é a lição aqui? A lição é que as pessoas acham que o seu destino está em suas mãos, mas é Deus quem conduz o processo para realizar os seus propósitos. Ela pensou que podia salvar a sua própria vida com a sua ação, mas a sua ação levou exatamente à destruição da sua vida, da sua família, da sua casa, de tudo que ela tinha. Por outro lado, a gente pode também ver que a justificativa dos filisteus é um tanto oca, sem sentido. Eles estão precisando de um bode expiatório. Eles devem ter achado que era mais fácil lidar com o Timinita do que com Sansão. Sansão tomou a ofensa filisteia sobre si. Aí é que está, né? Sansão agora toma aquela ofensa sobre si e decide não se dar por satisfeito enquanto não se vingar desse agravo, isto é, da queima da sua mulher. Agora ele vai buscar mais vingança. Violência gera violência. Versículo 7. Disse-lhes Sansão: se assim procedeis, isto é, já que vocês agiram desse modo, não desistirei enquanto não me vingar. Em outras palavras,
Sansão está dizendo: vou me vingar dos filisteus e depois vou parar. Mas ele precisa se vingar antes de parar. A pergunta é: será que Sansão acha que as reações à violência realmente podem parar com a violência? A vingança nunca para de abrir novas feridas e causar novas tristezas. Versículo 8, parte A. E feriu-os com grande carnificina. Olha, essa expressão aqui é muito forte. Com grande carnificina. Sansão ataca os filisteus sem dó nem piedade. Não sabemos aqui quantos filisteus ele matou ou quantas armas usou, mas, pelo que o texto diz, foi uma grande matança. Dá para ter a ideia assim de visualizar mentalmente pedaços de corpos espalhados dos fariseus por todos os lados. Foi uma carnificina, de modo tal que Sansão sabe que agora verdadeiramente ele provocou os filisteus. Sendo assim, ele foge para se esconder. Versículo 8, parte B. Vou ler agora, eu vou ler todo para você entender. E feriu-os com grande carnificina, e desceu. Aqui ele desce para o território de Judá. Preste bem atenção. Ele desce para o território de Judá e habitou na fenda da rocha de Etã. Sansão ficou no alto da rocha, observando os inimigos com facilidade e segurança. O que eu acho interessante é que Deus está usando as infantis façanhas de Sansão para inquietar os filisteus e prepará-los para a derrota certa que viria alguns anos depois. O desejo de vingança determinou o conflito entre Sansão e os filisteus e entre Judá e os filisteus. Afinal, era isso que Deus queria. Não é sem razão que Sansão vai para Judá, para o território de Judá. Porque Deus quer também ver o conflito da nação de Judá com os filisteus. Isso aqui é lindo demais, meus irmãos. Como Deus conduz todos os passos da nossa vida. Entretanto, o comportamento vingativo de Sansão desafia você, desafia a mim, a refletir como temos lidado com injustiças e ofensas em nossa própria vida. A vingança pode parecer uma resposta natural quando você é ferido, traído ou injustiçado. Mas a Bíblia ensina um caminho diferente. Um caminho de entrega à justiça de Deus, de busca pela graça e pelo perdão. John Noe, ele diz assim: o pecado da vingança obscurece a alma e impede que ela veja a glória de Deus. Quem se entrega à vingança faz de si mesmo o juiz e usurpa o lugar de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Pertence a Ele a vingança. A vingança faz com que a nossa luz fique a ponto de apagar-se. Como eu disse, são duas coisas que fazem com que a luz de Sansão fique a ponto de apagar-se. A primeira é buscar a vingança pessoal, e vimos isso aqui nos versículos de 1 a 8, do capítulo 15. A segunda e a última é mostrar-se autossuficiente. Os versículos de 9 a 20, de 9 a 20. Como Sansão atacou os filisteus foram à forra e atacaram Sansão. Vejam o versículo 9. Então, os filisteus subiram, mentaliza aqui comigo, subiram, mas um enorme exército, e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí.
Olha, isso aqui agora é uma declaração de guerra dos filisteus contra Judá. A coisa sai do nível individual, como Deus queria, e passa para um nível nacional. Deus vai fazer com que Judá faça o que ela não fez no passado. O que a nação de Judá não fez no passado. Cumprir seu chamado. Qual foi esse chamado para Judá? Agora a gente tem que ir para Juízes, capítulo 1. E aí você vai entender a maravilha aqui do agir de Deus. Como é que Deus conduziu Sansão até o território de Judá? E como agora os filisteus se voltam contra Judá. Como a mão de Deus está guiando para cumprir o seu propósito. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Acompanhe a leitura. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Escute agora, os versículos 18 e 19, para resumir. Judá então sobe, Judá começa sua campanha de guerra, sua batalha, e diz o texto: tomou ainda Judá a Gaza, território filisteu, a Asquelon, território filisteu, e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Versículo 19: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Olha a falha de Judá aqui. Depois de tantos anos, ela vai ser corrigida. 20 anos que Sansão vai passar como juiz. E Deus esperando Sansão crescer, desenvolver o seu ministério, para fazer Judá cumprir aquilo que ele ou ela não fez. Diz assim: esteve o Senhor, versículo 19, esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Já nessa época, os fariseus dominavam a tecnologia da metalurgia. Agora, meus irmãos, os israelitas, mais especificamente a tribo de Judá, pela proximidade com a região de Dan, que era vizinha a Dan, colhe o fruto da desobediência parcial e da falta de confiança em Deus, coisa acontecida anos e anos atrás. Ambos, Sansão e a nação de Israel, deixaram de brilhar entre as nações pagãs de Canaã. Sansão representa a sua nação, uma nação que foi separada de forma única por Deus, chamada e capacitada divinamente. Entretanto, essa nação, nesse momento, não somente tem um bom relacionamento com os inimigos, mas também quer viver entre eles. Mas Deus está no controle da história e está criando tensão entre Israel e os filisteus. Sem saber do seu papel, os personagens, com suas atitudes pecaminosas, estão criando a situação que Deus quer. Versículo 10. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subiste contra nós? Então eles chegam diante dos filisteus e perguntam: por que subistes contra nós? O que nós fizemos contra vocês? Eles não percebem que a agressão dos filisteus foi promovida por Deus para quebrar a subserviência da nação de Judá. Responderam aqui os filisteus: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Aqui está a ética dos filisteus: fazer aos outros o que eles fizeram a eles. Esse é o padrão do homem ímpio: fazer o que é certo aos seus próprios olhos. Os filisteus vão de encontro a Judá e pedem a eles, sob ameaça, Sansão preso em cordas, para eles se vingarem. A resposta de Judá é decepcionante.
ao invés de juntar as tropas para defender seu compatriota e cumprir, ainda que tardiamente, sua vocação de expulsar os moradores dos vales, em lugar de chamar Sansão para liderá-los na batalha contra os filisteus, agem contrariamente, tentando fazer um acordo com os filisteus. Os habitantes de Judá preferem entregar o seu compatriota aos inimigos e viver debaixo da dominação do opressor, ao invés de cumprir o mandato de Deus de ocupar a terra e expulsar os inimigos. Como subordinados obedientes dos filisteus, os habitantes de Judá enviam um grupo de 3.000 pessoas para pegar Sansão em seu esconderijo. Não são 3 pessoas, não são 30, não são 300. 3.000 pessoas para pegar Sansão em seu esconderijo. Versículo 11, parte A. Então, 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã. Essa cena é cômica, meus irmãos. Ao invés de enviar uma tropa contra os inimigos, enviam a tropa contra o seu compatriota e libertador. Perceba, eles passaram a temer Sansão tanto quanto os filisteus. Judá está disposta a evitar o confronto com os filisteus a qualquer custo. Eles estão satisfeitos em deixar os filisteus reinar sobre eles. Judá desonra o sangue dos que lutaram pela terra, deixando de cumprir o mandato que Deus tinha dado a eles para ocupar a terra e expulsar os inimigos. Versículo 11, parte B. E disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Incrível, né? Os habitantes de Judá não estão simplesmente dispostos a trocar o reinado de Deus pelo reinado dos filisteus, mas estão dispostos a sacrificar o libertador escolhido por Deus para preservar a sua condição de oprimido. Perceba, Sansão se tornou agora um espinho na carne, tanto para os filisteus como para os israelitas. Versículo 11, parte C. Disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Estão reclamando, porque Sansão matou os filisteus. Ele aqui é Sansão, lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Consegue perceber aqui? Sansão adotou a ética dos filisteus para a sua vida. Ele está agindo como um ímpio, fazendo o que é reto aos seus próprios olhos. O povo de Judá está preparado para oferecer seu compatriota, porque ele representa uma ameaça para a segurança e tranquilidade nacional. Versículo 12, parte A, diz assim: descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Olha, irmãos, o povo de Judá e os filisteus se uniram contra o libertador escolhido por Deus. O povo de Judá disse que queriam entregá-lo aos filisteus, mas Sansão não acredita neles. Veja na parte B do versículo 12. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis, isto é, não me matareis. Jurem que vocês não vão me matar. Por que ele pede isso? Porque morrer nas mãos do próprio povo seria extremamente vergonhoso. É melhor ser torturado e morto pelo inimigo. Quando o povo de Judá clareia a sua intenção, Sansão submete, permitindo que o amarrem e entreguem aos filisteus. Se eles o atacassem, se o povo de Judá atacasse Sansão, ele teria que se defender. Ao fazê-lo, teria que derramar sangue israelita. E Sansão não queria isso. Então, ele se entregou. Versículo 13. Eles, aqui o povo de Judá, lhe disseram: não,
não vamos te matar, né? Nós não vamos te matar, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, nas mãos dos filisteus. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E nem precisa, né? Fazer o que eles querem fazer. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Agora veja qual é a reação dos filisteus quando veem Sansão preso e o que essa reação provoca em Sansão. Versículo 14. Chegando ele a Leí, aonde os filisteus estavam acampados, chega o povo de Judá com Sansão ali preso, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Olha, eu gosto de ler a Bíblia imaginando a cena. Imagine comigo, os filisteus, em conjunto, correm na direção de Sansão, como um exército pronto para atacar, jubilando, gritando, um grito de vitória. O nosso inimigo está preso. Porém, meus irmãos, tem um porém aqui. O Espírito do Senhor, mais uma vez, de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Nada é dito sobre a força de Sansão. A libertação de Sansão é obra única e exclusiva de Deus. Versículo 15. Por providência de Deus, olha o que está ali, bem próximo de Sansão, uma queixada de jumento, ainda fresca à mão. Isso implica que a queixada de jumento ainda não estava ressecada e dura, sendo mais resistente e difícil de quebrar. Mas o mais importante é que, estando fresca, ainda era considerada parte de um cadáver, o que nos leva a testemunhar outra violação do voto de Nazireu. E tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Meus irmãos, isto serve de exemplo para a nação de Judá. Mostra o que Deus pode e quer fazer por eles, se obedecerem à sua vocação de expulsar os filisteus da terra de Canaã. E agora as armas estão ali. As armas daqueles 1000 homens estão no chão. O que eles esperam agora para lutar a guerra do Senhor? Sansão venceu, mas não quer que esse evento passe em branco. A pergunta é, o que ele faz para se imortalizar? Ele compõe e canta um hino para comemorar seu feito. Versículo 16. E disse: com a queixada de jumento, um montão, outro montão, com a queixada de jumento, feri 1000 homens. Esse é o hino dele. Perceba, nenhuma palavra é dita sobre Deus. Sansão toma todo o crédito da vitória para si mesmo. Essa atitude de Sansão nos faz indagar. Será que Sansão está efetivamente ciente do envolvimento de Deus na vida dele? A força do Senhor veio sobre Sansão, mas ele foi orgulhoso, soberbo e se gloriou na sua própria força. Não há nenhum reconhecimento ou gratidão pelo que Deus realizou através dele. Ele se diverte empilhando cadáveres e desprezando os votos do nazireado. Um montão, outro montão e um montão de 1000 filisteus empilhados. Além disso, Sansão renomeia o local num ato de autoglorificação. Versículo 17. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, ainda estava segurando a queixada, né? Chamou-se aquele lugar de Ramate-Leí, era apenas Leí, mas ele renomeia Ramate-Leí. Aparentemente, isso se refere ao monte de cadáveres dos filisteus que ele fez. Sansão não quer ser esquecido por esta façanha. Quando alguém perguntasse que lugar é este? Este é Ramate-Leí. O que significa isso?
Significa a vitória de Sansão sobre os filisteus com uma queixada de jumento, matando 1000 homens de uma só vez. O nome de Sansão ficaria assim imortalizado na história. Mas algo nos surpreende nesse instante. No versículo 18, o narrador sai do cenário de crise nacional e passa para um cenário agora de crise pessoal, fazendo com que Sansão encare a pequenez da sua vida. O narrador agora vai mostrar que Sansão não é nada. E veja o versículo 18. Sansão, após a batalha, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, olha a ousadia dele, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede? Sansão murmura como o povo de Israel no deserto. E cairei nas mãos destes incircuncisos? Isso aqui é tremendo, meus irmãos. Finalmente, Sansão ora ao Senhor. A pergunta é, como devemos encarar essa oração? Podemos considerá-la uma oração piedosa, dependente de Deus? A resposta é não. Notem 3 particularidades da sua oração. 3. Primeira, o que motiva seu clamor a Deus é simplesmente sua sede. Segunda, ele interpreta seu papel como o de um Salvador, por meio de quem Deus proporcionou o livramento. Talvez ele tenha se lembrado do título atribuído a Moisés, lá em Josué 1:1, que é atribuído a Moisés, servo de Deus. E Sansão se refere a si mesmo como servo de Deus. Isto é uma declaração hipócrita e vazia. Que servo é este de Deus, com a vida que Sansão vive? E a terceira particularidade de sua oração é que ele apela apenas por libertação pessoal. Seu apelo é individualista. Sua oração é tão narcisista quanto seu modo de vida, longe de demonstrar qualquer interesse pelo destino do seu povo, ou o trabalho que ainda deve ser realizado, muito menos uma preocupação com a glória de Deus. Sua intenção com essa oração é puramente pessoal. Se há gratidão, é porque Deus evitou a sua morte e sua captura pelos filisteus. Para Sansão, escuta isso, era uma grande vergonha cair nas mãos desse povo incircunciso. Então ele ora, Senhor, eu estou morrendo de sede, estou fraco. E não é para menos, né? Uma batalha para matar 1000 homens sozinho, com a queixada de um jumento, é extenuante, é cansativa. E ele está com sede. E ele diz, Senhor, e se os outros chegarem querendo vingança, vão me matar, eu vou cair nas mãos desse povo incircunciso. Não sabe ele que vai terminar a vida nas mãos desses incircuncisos. Isso levanta uma pergunta. Onde estava essa sensibilidade para não contaminar-se com os incircuncisos quando seus pais protestaram contra o seu desejo de casar com a mulher dos incircuncisos? Onde estava essa insensibilidade? Nenhuma. Perceba, a motivação da oração de Sansão continua sendo totalmente egoísta. Diante dessa realidade, ficamos abismados pelo fato de Deus atender a oração de Sansão e de maneira milagrosa fazer fluir água da rocha. Mesmo Sansão agindo de forma individualista, egoísta, sem glorificar a Deus, e ainda assim Deus atende essa oração. É para ficarmos abismados mesmo. Versículo 19. Só vou até o 20 hoje, à noite. Então o Senhor, o Deus bondoso, paciente, misericordioso, poderoso, fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu a água. Deus age com Sansão da mesma forma que agiu com os filhos de Israel no deserto e provê para ele águas frescas, revigorantes.
Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamasse aquele lugar em Acoré, a fonte daquele que clama. Ó, aqui é a fonte daquele que clama até o dia de hoje. Note que a ênfase aqui está sobre o poder dele manipular e mover a mão de Deus ao invés da ação graciosa de Deus em seu favor. É como aquele que deseja receber uma bênção e vai usar o seu poder manipulador através do jejum, de orações, de penitências, de qualquer coisa nesse sentido, e quando recebe a bênção, atribui tudo isso à sua capacidade de mover a mão de Deus. Mas eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí Deus atendeu a minha oração, em vez de olhar para a ação graciosa de Deus em seu favor. Isso mostra, meus irmãos, quanto Sansão era autossuficiente. O capítulo 15 termina com uma afirmação maravilhosa. Veja o último versículo. Aí, versículo 20. Sansão julgou, isto é, liderou a Israel no dia dos filisteus, quando os filisteus ainda dominavam 20 anos. É assim que termina o capítulo 15. Ele liderou, olha de que forma foi que ele liderou a Israel, no período que os filisteus ainda dominavam, durante 20 anos. A pergunta é, como uma pessoa egoísta como Sansão pode liderar a nação de Israel por 20 anos? Fica claro aqui que Juízes 14:4 se cumpre. Isto veio do Senhor. O propósito de Deus para o seu povo não pode falhar, apesar da evidente determinação do povo de cometer suicídio nacional. Irmãos, mesmo Sansão tendo falhas gritantes na sua personalidade e no seu caráter, Deus continua operando através dele. É isso que o verso 20 quer mostrar. Embora seus motivos tenham sido pessoais, os propósitos de Deus se cumpriram, independentemente de Sansão querer ou não querer estar alinhado com esses propósitos. Queridos, as ferramentas disponíveis para Deus podem ser imperfeitas e rudimentares, mas Ele as usa em favor de cumprir seus sábios, santos e justos propósitos, ainda que isso implique que Deus cobre justiça pelos atos pecaminosos. Eu concluo dizendo o seguinte: Sansão parece ser o oposto de Jesus Cristo em tudo. Parece ser o oposto de Jesus Cristo em tudo. Jesus é sábio, Sansão é tolo. Jesus é comedido, Sansão é impossível. É impossível. Jesus segue as leis de Deus, Sansão não. Porém, há semelhanças de Sansão com Jesus Cristo. Sansão é enviado por Deus e cheio do Espírito Santo para destruir as obras das trevas. Cristo, igualmente, veio para destruir as obras das trevas, conforme 1 João 3:8. Além disso, o Espírito do Senhor era com Jesus para agir de uma forma mais impressionante do que a de Sansão. E que forma mais impressionante é essa do Espírito agir com Jesus do que com Sansão? A forma é a de ser amarrado e permanecer amarrado. Pois naqueles dias, aquilo que Israel precisava era que Sansão rompesse as cordas e esmagasse os inimigos de Judá. Séculos depois, aquilo que Israel precisava em relação a Cristo é que ele continuasse amarrado e fosse levado à cruz para ser morto por seus inimigos. Cristo e Sansão são entregues ao poder dominante da época por seu próprio povo. Jesus Cristo, de uma forma muito mais gloriosa, vence as forças do mal por meio da sua morte,
Seu triunfo se dá em sua morte. Ele não chamou a legião de anjos para desmembrar e dilacerar os soldados romanos, embora pudesse fazê-lo. Ele não retirou os cravos, não retirou a coroa de espinhos e nem desceu da cruz como lhe fora proposto, embora ele fosse capaz de fazer isso. Para vencer o pecado, a morte e o diabo, ele tinha que agir em perfeita obediência à lei de Deus. E Jesus o fez, sendo obediente e obediente até a morte. Ele foi amarrado como cordeiro manso, sim, mas ele é um leão vitorioso. Isso é o que nos mostra Apocalipse 5. E um dia sua força será conhecida. Seu silêncio dará lugar ao rugido de sua justiça. Por isso, agora eu falo diretamente com você. Por isso, é melhor que hoje você se dobre diante de sua misericórdia, antes que tenha que se dobrar diante de sua ira. O tempo de sua justiça está vindo. Confie nele como cordeiro agora, para cumprir sua vocação, antes que o tema como o leão, por ser negligente em seu dever. Escuta isso. Últimas palavras. O chamado de Deus é difícil. E cada um de nós temos um chamado para brilhar nas trevas. E esse chamado não é fácil. Mas lembre-se, se você segue Cristo, você segue o Rei que já venceu. A Ele toda a glória. Amém. Amém.